diretor ligou para marcar para o senhor. A gente está fazendo um trabalho que vai ser um TCC sobre os 100 anos do Uberaba Esporte. E esse trabalho vai ser uma revista no final do ano. E também, para esse semestre, a gente está fazendo um web documentário. O web documentário é o quê? Vídeos, áudios, fotos em uma plataforma web da internet. E a gente vai conversar um pouco com o senhor sobre esse período que você teve no Uberaba Esporte, a sua história. Que eu tive, não, estou lá até hoje. Tá até hoje? De 68 anos. Você tá ainda lá? Fui no último jogo do Uberaba, ainda foi eu que fiquei lá no banco ainda. Ah, é? Nossa. Só 45 anos eu estou lá. Então, De 68 de idade que eu tenho, 45 eu estou dentro do Uberaba Esporte. então é isso mesmo, essa parte da sua história com o Uberaba Esporte, sua relação. E é isso. Quando a gente puder começar. Estou às ordens. Então, doutor Constantino, quando e como o senhor chegou no... Como estava o clube naquela época? Eu comecei a trabalhar no Uberaba Esporte em 1971, final de 71, início de 72. Eu era acadêmico de medicina e trabalhava com o Dr. René Barçan. E através dele é que eu cheguei no Uberaba Esporte, porque ele que era responsável, junto com o Dr. Adel Rashid Dayer, que eram os responsáveis pelo departamento médico, e o Dr. René, que era o ortopedista do Uberaba décadas, muitos anos. Então eu comecei a acompanhá-lo, porque eu acompanhava ele como ortopedista e comecei a acompanhar o Uberaba Esporte. Fazia o atendimento junto com ele, depois eu comecei a ir mais sozinho, porque eu sempre gostei de futebol. E eu conheci o Dr. René na época que eu trabalhei na TV Uberaba. Ele era um dos sócios proprietários da TV Uberaba, Canal 5 antigo. E a partir de lá eu conheci o Dr. René, resolvi fazer ortopedia por causa dele também. E comecei a trabalhar com ele, ajudava ele até me formar. Trabalhei com ele até 1975. Então trabalhei de 71 até 75 no Uberaba Esporte. Depois fui embora para Brasília, fui fazer minha residência. E quando eu vim aqui também, ocasionalmente, na época que eu era residente, ia lá no Uberaba, ia lá no consultório dele, e os 2 anos que eu fiquei em Brasília. E depois voltei definitivamente numa época em que me pediram para continuar lá no Uberaba Esporte, e o Dr. René tinha deixado o departamento médico naquela época, e fui para lá e continuei, estou até hoje lá no departamento médico do Uberaba Esporte há 45 anos. Eu acho que tem pouco médico ortopedista que trabalha em time de futebol que está lá mais nesse tempo que eu estou lá no Uberaba Esporte. Quais os momentos mais marcantes, emocionantes que o senhor lembra? O senhor sempre viajava com o time nos jogos? Como foi isso? Eu viajei muito com o Uberaba Esporte. Era uma das coisas que eu fazia. O Dr. René não tinha a disponibilidade de poder viajar junto com o time. Naquela época que eu era estudante, viajei muitas vezes com o time. E vi partidas de futebol maravilhosas, vi em Nova Lima, vi em Poste Caldas, eu andava aí para esse interiorzão todo de Minas Gerais aí, épocas excelentes, mas talvez uma das épocas que mais me marcou foi a despedida do Tonzinho, do Antônio Carlos Nomelini, quando o time do Santos veio jogar contra o Uberaba Esporte. Acho que foi a época áurea do Uberaba Esporte, 1973, veio o Pelé no Uberabão, então acho que essa é uma das grandes glórias. Inclusive eu tinha ganho uma flâmula do Santos, do próprio Pelé me deu, né? E eu tenho fotografias disso aí. Essa foi uma época áurea do Uberaba Esporte, década de 73 até 78, 79. O Uberaba Esporte era um time
considerado um grande time, passou por episódios fantásticos. E como médico, o que o senhor se lembra? Uma contusão difícil que você teve que tratar, um jogador que era importante para tal partida e estava... você lembra dessas histórias? Eu tenho algumas lembranças de dois atletas, que foram dois grandes atletas do Uberaba Esporte. Vou citar o nome deles, que é o Walter Lobão, que teve uma lesão ligamentar gravíssima, teve uma luxação de joelho, e nós fizemos a reconstrução dos ligamentos dele nessa época. E eu fui com ele pessoalmente para Campinas e levamos o Walter, o Lobão, para fazer a recuperação lá com o Nivaldo Baldo. O Nivaldo foi uma das pessoas que eu mantenho amizade até hoje. Em 1982, eu levei o Walter Lobão para Campinas. Ele ficou 3 meses morando num pensionato. O Uberaba Esporte ajudou ele extraordinariamente lá. E o Nivaldo não cobrou nada dele, fez todo o tratamento da reabilitação do joelho. E uma outra fase marcante, chata também de lesão, foi quando o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, Uberaba e Atlético, aqui no Uberabão, o Aldeir fez uma fratura da tíbia aos 3, 4 minutos de jogo, logo no início do jogo, uma fratura alinhada, uma fratura com desvio, mas sem exposição, uma fratura que deixou ele aí uns bons meses afastado da sua atividade. Das lesões, a gente já cansou de ver lesões ligamentares e muitos atletas, né, que passaram pelo departamento médico, que tiveram lesões ligamentares do joelho, lá no estádio Uberabão. Várias vezes nós presenciamos atletas que tiveram lesões ligamentares, lesões musculares. Mas essas foram algumas daquelas que a gente recorda mais. O que de mais inusitado aconteceu no período em que o senhor foi médico do clube? O mais inusitado para mim foi a perda do estádio Boulanger Pucci. Eu acho que essa foi mais marcante. Foi quando eu saí do consultório, 5 horas, 5 e pouco, fui lá para o Boulanger Pucci para ver alguns jogadores, e cheguei lá, a justiça estava fechando o estádio Boulanger Pucci, porque tinha ido a leilão e 2 empresas tinham pego exatamente por ação judicial, mandaram fechar. Eu fiquei muito triste com isso e foi uma das maiores tristezas. Tristeza de futebol a gente vê todo dia, time ganha, time perde, time classifica, desclassifica, isso é uma coisa natural. Mas essa perda do Boulanger Pucci talvez seja uma das grandes máculas para mim na história do Uberaba Esporte, e eu acho que isso vai ficar na história, isso está marcado. Isso é um ponto extremamente negativo para um time tão querido como o Uberaba Esporte perder um patrimônio dentro da cidade, um patrimônio que tem uma história, de várias famílias que fizeram história dentro do Uberaba Esporte. O senhor chegou a comentar também antes, no início da entrevista, que você está há 45 anos no Uberaba Esporte. Qual que é o diferencial de um médico que está dentro de um clube de futebol? O que ele pensa, qual que é a visão dele, tipo assim, o que ele viveu, o que ele é diferente dos outros médicos? Então, no time de futebol, o que é para você estar dentro do Uberaba? O diferencial de um médico que está dentro de um time de futebol, primeiro é a visão. Eu faço medicina desportiva, que hoje para nós é medicina, traumatologia do esporte, são poucos. Nós temos um colega aqui hoje que está lá no departamento médico, que é o Zé Martins, que fez medicina esportiva, ele que é o responsável agora pelo departamento médico, ele que é o médico que acompanha o Uberaba Esporte. Eu estou lá ainda também na área médica do Uberaba Esporte, mas eu aprendi muito como médico dentro do Uberaba Esporte. Primeiro que a visão de você tratar um atleta é totalmente diferente de um paciente que não é atleta, porque você precisa reabilitá-lo o mais rápido possível. E naquela época a gente era muito carente aqui em reabilitação. Eu me lembro que alguns dos diretores tinham uma preocupação muito grande, o que eu não vejo hoje
de várias diretorias que passaram pelo Uberaba Esporte, não se preocupam com o departamento médico mais. E eu tenho visto hoje grande insucesso de muitos times de futebol não ter um departamento médico bem estruturado para poder atender os seus atletas e reabilitar os seus atletas. Hoje é incoerente hoje você não ter um departamento muito bem estruturado, com visão, com fisiologista do esforço, com médico desportista. Todas essas visões são importantes para o futebol. Eu vejo isso com muita tristeza desde que nós saímos de Boulanger-Puig. Nós ficamos peregrinando aí sem ter um departamento médico, sem ter um lugar para trabalhar. O Uberaba treinava no Uberabão, não tinha departamento médico, a gente atendia os atletas no consultório, não tinha um lugar para você fazer fisioterapia. E muitos que a gente precisa sempre citar, tem dois grandes colaboradores do departamento médico, que é o Juninho Alencar e o Gustavo Pial, que nos ajudaram muito. Eu não posso deixar de lembrar disso, o tanto que eles ajudaram o departamento auxiliando no setor de reabilitação. E como outros que passaram pelo departamento, como o Aldair Martins, que era uma ícone também dentro do Uberaba Esporte, que era massagista e que ajudava muito e acompanhava com muito carinho os atletas na hora de reabilitar. Então hoje é muito difícil você ter um time de futebol que quer se projetar e não ter um departamento médico com todos esses recursos. É muito difícil. Conseguimos muita coisa para o departamento médico, mas eu acho que nós temos uma certa carência hoje de ter uma área própria. Nós temos lá no centro de treinamento um consultório, mas nós não temos, por exemplo, um setor de reabilitação. Não temos uma piscina. Eu acho que esse é o grande sonho com a inauguração desse futuro centro poliesportivo, que vai também ter parceria com o Uberaba Esporte. Eu acho que vai ajudar muito o Uberaba Esporte nisso. O senhor foi que participou do auge do Uberaba, né? Jogo da Taça de Prata, Taça de Ouro. Aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, o senhor estava? Não, quem estava era o Adel. Mas quais os jogos mais marcantes do auge do Uberaba que o senhor lembra? Taça de Ouro, Taça de Prata? Eu vi muitos. É difícil até de você lembrar. Olha, são 45 anos que passam e muitas vezes aqui tiveram alguns jogos aqui, o próprio Atlético aqui no Uberabão, 1-0 para o Atlético, um gol incrível. O Uberaba jogou 90 minutos dentro da área do Atlético e tomou um gol de cabeça do Dadá, assim, um lance ocasional, bateu no cucuruco da cabeça dele e fez o gol. Outros jogos, Flamengo aqui, o Uberabão lotado, o Uberaba perdeu 2-1, e outros jogos importantes como o Uberaba junto contra o Cruzeiro, contra a América e contra outros times aqui do interior também, que o Uberaba fez grandes partidas de futebol. Na taça, no campeonato nacional em que o Uberaba teve a participação. Especificamente é difícil até se lembrar que são tantos anos que se passaram na nossa cabeça que muitas vezes você tem que relembrar alguma coisa daquilo que a gente viu de jogos magníficos que nós tivemos aí no Uberabão. O senhor teve com o Uberaba na época do auge, que o Uberaba estava explodindo na Série A, e também aquela parte da decadência, que o time começou a decair, começou a participar de campeonatos mineiros e tal. Como médico, o senhor vê que mudou alguma coisa do condicionamento físico dos jogadores? O que era antes, o que é depois? O condicionamento físico foi uma coisa que mudou, que provocou essa decadência ou não tem nada a ver? Como que você avalia isso? Eu acho que essa parte de decadência, eu não acredito que seja só pelo fato de preparação física. O Uberaba teve sempre bons preparadores físicos e ultimamente teve bons preparadores, com fisiologistas trabalhando na equipe. Hoje não tem jeito de você trabalhar com um time de futebol se você não tiver uma equipe de preparação física, preparação específica para goleiro, especificação própria para atletas, velocistas, os atletas que não são velocistas, que trabalham, que têm trabalhos diferenciados. Então, hoje tudo isso é levado em consideração dentro da medicina esportiva.
Então, no Uberaba Esporte também participou disso. Eu acredito que, acho que falta uma coisa muito importante que eu vi no auge do Uberaba Esporte. O Uberaba tinha uma base de jogadores da cidade, jogadores feitos em casa. E eu acho que, sem dúvida, eu acho que essa base é importante para o time de futebol. Embora as leis hoje futebolísticas estão totalmente mudaram com a Lei Pelé, você investir em crianças, em jovens para formar, você perde eles com facilidade, porque os times normalmente não têm grandes investimentos, muita quantidade de dinheiro para poder manter esses atletas nos times. Então, eu acredito que isso é uma das coisas também que acontece muito nos times de futebol hoje, não ter a sua base. Então, ter as pessoas da sua cidade, da sua região, crescerem aqui e gostar do clube como a maioria deles gostavam naquela época, na época áurea do Uberaba Esporte. Épocas diferentes. Hoje, a preparação física hoje é levada com muito carinho, porque a preparação física hoje é muito importante na atividade de futebol. E, além da preparação física, a grande tecnologia hoje de avaliação do atleta, as grandes máquinas que avaliam os atletas e que dão condição para ele voltar à sua atividade o mais rápido possível. Quando a gente fala em medicina do esporte, eu penso em contrapontos. Dependendo do que você falou, se eu estiver errado, você me corrige. Antigamente parece que era uma tecnologia menos avançada, era mais difícil o treinamento, mas parece que era mais, o clube olhava para o jogador com uma visão mais tem que dar uma assistência para ele. Hoje a tecnologia é nova, tem novas tecnologias, mas por causa disso, você vê que não tem mais esse olhar do time para o jogador, nesse critério de saúde. Mas eu acho que tudo isso, esse critério de saúde, é exatamente aquele atleta que você vai conhecendo ele vai sendo criado na base do time de futebol. Então eu acho que a base é um fundamento importante. Você ter as várias categorias de esporte e você ir preparando esse atleta para o futuro. Então eu acredito que tem times do interior que tem toda essa estrutura de preparação de atletas, que você vê uma Ponte Preta em Campinas, Guarani de Campinas, muitos times aqui mesmo em Minas Gerais, o América de Minas, aqui perto, Patos de Minas, que estão investindo nas bases. Para quê? Para poder ter atletas com custo menor e também ter melhores resultados em relação a toda essa tecnologia que vem sendo jogada dentro do futebol nos dias atuais. Então o jogador estando dentro do clube, ele tem mais chances de ter uma atenção a mais, uma atenção redobrada, desde o início da carreira, porque não adianta ter tecnologia se o clube não investir nisso, né? Muitas vezes, para você ter um exemplo, muitas vezes foram contratados jogadores que estavam em fase, mesmo sem a aprovação da gente, algumas diretorias contrataram jogadores que estavam em fase de reabilitação de lesões esportivas. Então hoje, num time grande, dificilmente você contrata um jogador que está em fase de reabilitação. Por mais bom jogador que ele seja, você não vai contratar um atleta que está em risco, por exemplo, que teve uma lesão ligamentar, que teve uma lesão muscular. E aqui no Uberaba, muitas vezes ocorreram esses erros de contratar jogador que tinha, fulano de tal indicou ele, mas ele estava vindo de uma lesão. Não, vamos deixar ele tratar aqui, e a gente tratava desses atletas. Eu tratei muitos atletas aqui que vieram lesionados, que tinham sido até operados fora e que vieram aqui para fazer reabilitação. E muitos atletas que, infelizmente, muitas vezes por circunstâncias, passaram pelo departamento médico e não tiveram aprovação nossa para poder, né? Muitas vezes um diretor de esportes acha que ele pode jogar tranquilamente, mas muitas vezes
o aval do departamento médico é muito importante. Hoje, praticamente, a maioria dos atletas hoje não são contratados sem o aval do departamento médico. Então passa a ter uma triagem antes. Sem dúvida, sem dúvida. Esses 45 anos no Uberaba, o que representa o Uberaba para você? Como médico, como torcedor, como pessoa? O que é o Uberaba Esporte para você nessa história que você tem com o clube, esse casamento? É um segmento da minha vida, tanto profissional como familiar. Meus filhos aprenderam a gostar do Uberaba Esporte, meus netos estão aprendendo a gostar do Uberaba Esporte. E eu recebi talvez uma das homenagens mais importantes na minha vida, dentro de tudo que eu já fiz na minha vida profissional, que eu me dediquei à minha profissão, como fiz mestrado, doutorado, passei por todas essas etapas, mas eu não recebi uma homenagem tão grande em vida como eu recebi da torcida do Uberaba Esporte nesses 45 anos que eu estou no Uberaba Esporte, com o nome do centro de treinamento que recebe meu nome. Eu acho que em vida você receber uma homenagem desse tamanho, e é um nome que vai ficar eternamente, que meus netos, bisnetos e vários descendentes da minha família vão poder lembrar que eu fiz alguma coisa, trabalhei no Uberaba Esporte com muito carinho, com muito amor, e principalmente de 68 anos de idade que eu tenho, eu estou 45 e participei da metade, quase que da metade da vida do Uberaba Esporte, que está fazendo 100 anos. Então eu acho que isso é muito gratificante, fico até muitas vezes emocionado de ver que eu tive paciência, nunca me envolvi em aspecto político dentro do Uberaba Esporte, não gosto. Eu sempre fiz as minhas opções de ser diretor, mas eu sempre fiz a minha opção de continuar sendo sempre médico no Uberaba Esporte. Eu acho que eu sempre fui mais útil para o Uberaba Esporte como médico do que diretor. Tive oportunidade inúmeras vezes de ser presidente, mas nunca quis isso. Dizem que enquanto a gente gosta mesmo, a gente faz até com mais paixão. Eu quero saber como foi isso para você. Exatamente. A minha paixão é a minha profissão. E a minha profissão me transformei não só na minha clínica privada, no meu trabalho no hospital público, que eu trabalhei durante 35 anos no Hospital Escola, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e eu sempre fiz isso com muito amor. Então eu acredito que aquilo que eu fiz também dentro do Uberaba Esporte, com certeza fiz com muito amor, com muita garra, e sempre procurei ajudar muito o atleta. O atleta lesionado, ele tem um momento de impacto muito grande na sua vida profissional. E eu vi isso como profissional médico, porque muitas vezes ele tem a dificuldade de ajudar a sua família, porque ele perde aquilo que ele pode ganhar dentro quando ele está jogando, que são as premiações, e ele fica afastado por um grande tempo. Então como médico, percebi muito em muitos atletas, e essa foi uma das causas também na época de uma lesão tão grave que o Walter Lobão teve, que me fez procurar aquilo que tinha de melhor na época, que era Campinas. O Nivaldo Baldo era a referência em tratamento de atletas, e naquela época ele treinou junto com atletas de nome nacional e fez... o Falcão, por exemplo, tinha acabado de ter sido operado na Europa naquela época, nos Estados Unidos, estava fazendo a recuperação, ele corria junto com o Walter Lobão. O Walter recebeu até o apelido, chamavam ele de Pantera. O Nivaldo, esses dias, conversando comigo por telefone, falou para mim, lembrou exatamente tudo isso na década de 82, então tem muitos anos isso, 40 anos, mais de 40 anos isso, que aconteceram no Uberaba Esporte. Doutor Constantino, eu quero saber agora detalhes sobre essa homenagem. Sobre essa homenagem do seu nome do Centro de Treinamento do Uberaba. Que ano que foi? Como você ficou sabendo? Como foi essa homenagem? O que a torcida fez para o senhor? Partiu só da torcida mesmo ou teve diretores também? Não, eu acredito que até alguns diretores sugeriram nomes e botaram vários nomes para colocar no centro de treinamento.
E uma das emissoras de rádio aqui em Uberaba fez uma enquete e os torcedores votaram. Eu tive mais de 70% de votos para denominar o centro de treinamento meu nome. Eu acho que isso é a gratidão que eu recebo com o coração aberto de uma torcida que gosta mesmo do Uberaba Esporte, que é a torcida alvirrubra. Eu, sem dúvida, sinto, junto com os torcedores, todas essas dificuldades, sentimos todas essas dificuldades que o Uberaba Esporte passou. Perdas de campeonatos, perdas de jogos e ir para divisões inferiores. Então, tudo isso a gente sentiu muito junto com os torcedores. Então, talvez seja essa uma das hipóteses que eu tenho dos torcedores sempre terem esse apreço, esse carinho com o meu nome, com minha permanência dentro do Uberaba Esporte. E sempre procurei fazer com muito carinho, sem me preocupar em troca de publicidade, em troca de cargos, de procurar ser alguma coisa utilizando o Uberaba Esporte. E como que foi o dia da homenagem? Foi com a nomeação? Que ano que foi? Como que foi essa homenagem? O dia, você se lembra? Eu preciso voltar um pouco atrás. Foi quando o Uberaba Esporte saiu das cinzas e um grande número de eméritos torcedores do Uberaba Esporte conseguiram juntar todas essas cinzas, esses cacos, e conseguiram fazer um centro de treinamento para o Uberaba treinar. E depois ficou, se você me perguntar a data da época, tem outras pessoas que têm, já me esqueci até a data certa, quando foi inaugurado o centro de treinamento, e já tinham feito uma enquete nos jornais, nas emissoras de rádio, para colocar o nome no CT Colorado, né? E foi feito isso e me telefonaram no dia, falaram: você foi escolhido, saiu nos principais jornais da cidade, nas emissoras de rádio, na JM, na Rádio Sete Colinas, na Difusora, nessas emissoras de rádio que tinham na época e que colocaram meu nome como o nome mais votado. Você teve alguma inauguração? Você estava lá presente? Estive na inauguração, tenho fotografias, na época tenho foto lá no centro de treinamento, tem placas comemorativas, está lá tudo da diretoria que participou disso aí. Alguma coisa? Só finalizando aqui, o que mudou na medicina esportiva de antigamente para hoje? Mudou muita coisa, mudou muito o conceito de atleta, de você tratar um atleta e tratar um não atleta, né? A medicina esportiva hoje tem métodos de diagnóstico mais precisos, como ressonância magnética, exames de ressonância, exames de imagem mais precisos, avaliação cardiorrespiratória e métodos hoje de prevenção de lesões dentro do esporte. Mudou muito a medicina esportiva. Mudou muito da minha época, que eu comecei no Uberaba Esporte em 1971, 72, com hoje, 2017. Mudou muito tecnologia, as plataformas de avaliação de marcha, de corrida, as avaliações cardiológicas, não é? Tudo isso. Desligado. Você vai ter que cortar isso aí. Corta. Só pra gente terminar então, só um resumo, uma pergunta que faz um resumão de tudo. Como que essa convivência com o Uberaba Esporte, essas viagens que você participou, tudo que você viu, o que te mudou como ser humano? Essa parte, esse aspecto de estar com o time, o que você viu de diferente? Eu acho que essa vida minha no Uberaba Esporte me mudou como ser humano muito. Onde nós sentimos o atleta carente, por exemplo. Quantos atletas que tinham aqui não tinham nem condições de alimentação? O Uberaba proporcionou isso para eles, com alimentação. E não só nós convivemos com os atletas com as suas lesões, não só com as suas lesões, mas também nós participamos muitas vezes com as suas famílias dos problemas
que eles tiveram, das vitórias, das derrotas, dos descensos e das lesões. Muitas vezes, eu como médico, muitas vezes eu tive que participar com a família, levar o conhecimento da família, a extensão da lesão, a gravidade da lesão, tudo isso. Então, isso me colocou como um ser humano mais tolerante, de maior